Olá, amigos e amigas, estamos iniciando mais um Reavivados por Sua Palavra. Hoje com o Provérbios de número 26, cujo título é Quando Falar e Quando Calar. Aqui nesse capítulo, há muitos versículos falando contra os tolos, os insensatos. E quem são esses tolos, esses insensatos? Senão os que rejeitam a sabedoria e desprezam o conhecimento do Senhor, e que não têm nenhum temor em seus corações. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Esse Provérbio 26 é composto por 28 versículos. E por ser muito extenso, nós separamos aqui apenas 7, 8 versículos que dão embasamento ao que nós vamos falar hoje, correto? Então vamos ler a palavra de Deus, o que ela nos diz. Provérbio 26, a partir do versículo 3, diz o seguinte, a palavra de Deus. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas dos insensatos. Não respondas ao insensato segundo a sua estutícia, para que não te faças semelhante a ele. Ao insensato responde segundo a sua estutícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Os pés corta e o dano sofre quem manda mensagens por intermédio do insensato. 7. As pernas do coxo pendem bambas, assim é o provérbio na boca dos insensatos. E 9. Como galho de espinhos na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca dos insensatos. Em Provérbios 26, o sábio Salomão nos aconselha, dentre outras coisas, a não nos desgastar de maneira desnecessárias com o tolo, com o insensato. Longas discussões, longos debates com pessoas apaixonadas pelo seu tema, quando estão sob efeito de álcool, ou mesmo em momentos e circunstâncias inconvenientes, não levam a absolutamente nada. É, na maioria das vezes, improdutivo. Veja que ele não está nos aconselhando a sermos omissos ou covardes. Não, não é isso. Ele está nos aconselhando a sermos prudentes com as nossas palavras. Falar no momento certo, calar no momento certo. Devemos lembrar que as palavras ditas a seu tempo são bênçãos, enquanto que a palavra certa, mas ditas, pronunciadas na hora errada, pode ser grande maldição. De qualquer forma, a nossa oração deve ser para que as nossas palavras sejam sempre para a honra e glória de Deus. Que as nossas palavras sejam sempre para construir e não para destruir. Sejam sempre para edificar e não derrubar. Que quando for necessário sofrer o dano por causa da palavra, que o Senhor nos fortaleça e nos capacite. Nós vemos essa atitude de maneira constante, bem evidente, na vida dos apóstolos, na pregação do Evangelho. Estevão, por exemplo, que mesmo diante de grande ameaça de perder a própria vida, não deixou de anunciar aos judeus que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. O que aconteceu? Por causa de suas palavras, ele foi apedrejado até a morte. A pergunta que eu faço é: as palavras de Estevão foram bênção ou maldição? Alguém pode dizer que foi uma maldição porque ele perdeu a vida? Não, pelo contrário. Foram bênçãos. Primeiro,
Com toda certeza, as palavras de Estevão ficaram gravadas na mente daquelas pessoas que o apedrejavam e o que levaram à morte. Com toda certeza, aquelas palavras ficaram impregnadas na cabeça, na mente e no coração de um jovem, Saulo, que a tudo assistia e concordava com o que estava acontecendo. Mas com o passar do tempo, transformou-se num dos maiores, se não o maior pregador do Evangelho de Cristo, o apóstolo Paulo. Mais do que isso, o próprio Estevão fala, antes da sua morte, ele diz que viu a glória de Deus, que é o objetivo final de todos nós, ver a glória de Deus. Amém? Sobre esse assunto, irmãos, nós precisamos orar a Deus constantemente, pedindo que Ele nos conceda sabedoria e força para saber quando calar e quando falar. Devemos seguir o conselho, o que escreveu o rei Davi no Salmo 141, versículo 3. Ele disse: Senhor, põe guarda a minha boca, fica de guarda na porta dos meus lábios. É isso, irmãos. Pense nisso e que Deus te abençoe.